E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. O Zema é um tipo diferente, porque o Zema consegue se comunicar muito bem, ele tem os dados na cabeça, ele não é antipático. Você olha pro Zema, dá vontade de dar um abraço nele. Ele é simpático. Ele é carismático. E ele fala, e ele bate. O Zema não é o cara que fica falando de forma polida, fazendo eufemismo, não. Eu lembro que no dia seguinte à eleição, acho que na segunda-feira, logo depois da eleição, ele deu uma entrevista para a Globo News, e a Globo News estava num programa com todo mundo tentando entender, né, anotar a placa do caminhão que tinha passado, por que o Lula não venceu no primeiro turno, o que tinha acontecido, etc, etc, etc. Então, fazendo muitas críticas ao Bolsonaro. Aí o Zema entrou para poder falar o que tinha acontecido em Minas. Cara, o Zema bateu assim, do início ao fim, no PT, no Lula, definiu, descreveu qual era a situação de Minas Gerais quando ele assumiu o governo, assim, e defendeu o Bolsonaro. Uhum. E todo mundo ficou calado. Quando terminou, o pessoal, eu acho que dispensou logo para ele não falar mais. Não sabia nem de onde tinha Mas é um vindo cara que o tem tiroteio. argumento. Foi essa entrevista que foi censurada também? Não tá fora do ar? Eu acho que essa daí não tá existindo Não, mais. tem uma que eles não pode fazer propaganda política Usando sobre um ela. certo apoio do Zema ao Bolsonaro. Eu não sei se é essa entrevista. Essa entrevista, quer dizer, não era uma entrevista foi uma que ele entrou na propaganda eleitoral do Bolsonaro falando alguma coisa, e aí eles retiraram do ar. Não sei se foi essa. Mas, e assim, a nossa história também é de políticos que o sujeito não precisa usar punhos de renda, não é isso. É possível ser contundente e não ser maluco. É possível ser contundente, ter dados e não ser irresponsável. É possível fazer isso. A gente teve grandes políticos que eram assim. Carlos Lacerda é um grande nome. Pô. Então você pega a política ali quando o Carlos Lacerda era deputado, tinha o jornal Tribuna da Imprensa e era o grande antagonista, inimigo do Getúlio Vargas, cara, o pau, assim, comia, sabe? Tem, se vocês estiverem interessados na nossa audiência, tem vários vídeos no YouTube do Carlos Lacerda com voz, entrevistas que ele concedeu. O Carlos Lacerda falando é um sujeito calmo, não é um sujeito que ficava esbravejando, tirando a roupa, nada disso, né? Mas você vai ver a forma como ele falava e o que ele dizia era um negócio extraordinário. Então a gente teve, né, várias gerações de políticos que se comportavam dessa maneira. E o Brasil, que essa coisa de, a gente fala assim, o Brasil não vai estar preparado para isso e tal, eu acho assim, essa coisa um tanto complicada. O grande problema assim, de fenômenos políticos como o Bolsonaro, mas também antes como o Lula, tá? Porque a gente está falando do Bolsonaro como um sujeito que fala um monte de bobagem, é irresponsável, mas o Lula também foi assim, nas campanhas eleitorais e quando era presidente, né? E aí o Lula democrata foi o sujeito que quando era presidente tentou expulsar do país o jornalista do New York Times, Larry Hotter, porque o Larry tinha escrito uma matéria no New York Times, era correspondente do New York Times no Brasil, dizendo que os aliados do presidente Lula presidente, estavam preocupados com o consumo exagerado de bebida por parte do Lula. Né? E foi uma confusão dos diabos. Assim. Então, assim, o governo Lula não foi o governo democrata que está sendo vendido agora. Nem o Lula também digamos assim, é conhecido a não ser que a noção de democracia seja da parte oriental da Alemanha, né, República Democrática do Congo, né, República assim, Democrática da Coreia do Norte. Porque também assim, essa discussão sobre democracia, né, a democracia não é só a democracia liberal que está na pauta, com liberdades políticas, etc, etc. Correntes políticas específicas que não primam pela liberdade como o marxismo, tem a sua própria noção de democracia. Então, assim, até a discussão sobre democracia, se você não definir a partida, que tipo de democracia você está defendendo, você pode passar 2 horas brigando com outra pessoa, vocês estão falando de coisas completamente diferentes. Ô, Bruno, agora só aquela, nada a ver, eu vou fazer uma pergunta, mas você acha que se fosse um político, por exemplo, menos reativo, menos inflamado, como é a figura do Bolsonaro, você acha que ele teria conseguido ser uma oposição tão ferrenha ao PT, que era o que a gente tinha naquela época, ao Lula, né, que apesar de
Mas era o tá Haddad que preso. estava na... Era o na coisa. Haddad, mas o Haddad era um... Tinha até as máscaras, né? Haddad é Lula. Ah, Lembra disso? exatamente. A Inclusive, campanha do PT fez é isso, verdade. botava a máscara. inclusive, eu assisti recentemente o último documentário da Brasil Paralelo, que ainda não foi censurado, pra quem quiser ver, o Teatro das Tá dando Tesouras. ideia, hein? É, o último, o Teatro Vai das ser Tesouras. hoje à tarde, Não, depois pelo dessa... amor de Deus, dessa corram sugestão. e assinem enquanto é tempo. Que foi falando justamente sobre isso, sobre essa transferência de imagem que precisou acontecer drasticamente. Haddad é Lula para transferir os votos. Então, apesar das loucuras, eu concordo com você, eu também acho o Bolsonaro louco, maluco, mas eu entendo que, em certa medida, eu não sei aquilo que você falou, eu nunca saberei também, já passou, se uma pessoa menos maluca teria sido uma oposição tão ferrenha, suficiente para causar esse embate contra o PT. Uma pessoa que dentro das loucuras dele, que é perturbado realmente, pegava o microfone e falava: vocês são um bando de bandido, vocês são isso, aquilo, eu não vou aceitar. Então, eu não sei, o que você acha, assim? Eu acho que depende de quem a gente está mirando, né? É claro que numa eleição como a de 2018, se você colocasse alguém como o Alckmin, ia perder de novo, Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que imaginar qual seria o candidato que poderia, naquele momento, não ter o comportamento imoderado e estridente do Bolsonaro. Eu nem acho que o Bolsonaro seja maluco. Eu acho que ele é um imoderado e é um estridente. E fez a sua vida política dessa forma. Acho que ele é maluco às vezes. Ariana, entendeu? Bom, Tem dia, às vezes que parece. realmente ele acorda mais maluco do que... Às vezes Todos. parece. Segundo o Malu, a culpa é da astrologia, então. Ariano, Quando ele ele é nasceu, o céu muito tava meio temperado. cagado. Mas aí- é engraçado que eu também, particularmente, eu não nutro tanta antipatia pela figura dele quanto as pessoas. Sim. Eu não, honestamente, assim, quando me perguntam, mas você não acha que o Bolsonaro é odioso? Cara, não, honestamente. Porque assim, há muita o que propaganda que- contra O também. que Sim, eu não acontece nutro essa são os antipatia vídeos pela figura editados, dele. né? É igual Sim. quando editam o Lula também. Ele fica mais antipático do que de fato ele é. sim, Porque sim. ele é uma pessoa carismática. Não teria tanto tempo na política se ele não fosse e se ele não tivesse essa capacidade de articular.